Graça e paz. Eu sou o pastor Johnny e nessa oportunidade eu quero lhes trazer uma reflexão da poderosa palavra de Deus. Deus tocou meu coração numa mensagem tremenda, maravilhosa. Só para você ter ideia do tema, a ordem de Deus, o improvável acontece. Está pronta para viver o improvável na sua vida? O improvável de Deus é bênção, é muita bênção. Então, fica comigo, não sai daí. Tem uma palavra poderosa para a sua vida da parte de Deus, para o teu coração. Aleluia! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e quando eu postar um novo vídeo, o YouTube vai estar ali avisando e você vai ser abençoada por mais uma reflexão da palavra de Deus. Amém? Vamos lá. O texto que eu quero tomar como base é o texto de 1º livro dos Reis, capítulo 17, versículo 9, que nos diz: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Pronto, só esse texto. Essa história, essa narrativa bíblica, ela é bastante conhecida entre nós, né? A gente conhece essa história sobre a viúva de Sarepta, em que Elias, ele se encontra com ela. Elias estava sendo mantido pelo Senhor. Deus ordena um corvo para alimentá-lo ali no ribeiro de Querite, né? E era um tempo de seca, era um tempo de fome, o ribeiro seca, e aí Deus diz a Elias que fosse até Sarepta, porque Deus tinha ordenado uma viúva para sustentá-lo. Olha que coisa interessante. Deus ordenou uma viúva para sustentá-lo, né? Em tempos de crise, guarda isso aí, irmão, olha, guarda isso. Em tempos de crise, a ordem de Deus, o improvável, acontece. Você está vivendo um tempo de crise? Você está vivendo um tempo de seca? Se estiver, Deus vai dar uma ordem e o improvável vai acontecer. Você crê nisso? Se você crê nisso, já vai aí comentando. Eu creio que Deus vai fazer o improvável. O improvável é aquilo que a gente nem imagina, que a gente nem espera. É o improvável de Deus. Amém? Então fica comigo. Eu tenho 4 pontos para te dizer desta narrativa que pode mudar a sua história. São as lições que a gente pode aprender com essa viúva. Haja vista que esta viúva, ela estava se preparando, olha que coisa interessante. Ela estava se preparando para fazer sua última refeição com seu filho e morrer, quando ela tem um encontro com o profeta Elias. Então, quais são as lições que nós podemos tirar desta narrativa bíblica? A primeira delas: Deus usa quem quer, na hora certa, no momento certo. Entenda isso. Deus usa quem quer, na hora certa, no momento certo. É o texto que lemos. Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei, é uma ordem de Deus. Ali há uma mulher viúva que te sustente. Olha que coisa interessante. Mas como assim? Uma viúva? Elias até podia perguntar isso, né? Como assim, Deus? Uma viúva? Ele sabia do contexto de uma viúva naquela época. Ele sabia como era que uma viúva poderia estar vivendo naquela época, não é? Então, a viúva seria o improvável. Como que uma viúva vai me sustentar? Mas Elias já tinha experiência com Deus. Perceba que o contexto vai dizer que Elias estava no ribeiro de Querite sendo sustentado por um corvo que levava alimento para ele de dia e de noite. E quando Deus fala com Elias, ele vai dizer: vá para o ribeiro de Querite, que eu ordenei
a um corvo que te alimente ali. Olha que coisa interessante. Então Elias já tinha experiência com Deus. Você já tem experiência com Deus? Como está a sua experiência com esse Deus que faz coisas improváveis? Como é que está a sua experiência, a sua comunhão, assim, a sua intimidade com esse Deus que faz coisas improváveis? Isso vai ser muito importante nesse contexto que talvez você esteja vivendo. Se você crê nisso, diga agora onde você está: eu creio no Deus que faz coisas improváveis. E talvez você já tenha experiências marcantes com Deus que pode lhe dar aval para crer assim. Segundo, olha a segunda lição que aprendemos com aquela mulher. Mesmo diante de toda dificuldade, porque havia seca na terra, ela não estava se vitimizando, continuava lutando pela vida, embora estava prestes a fazer sua última refeição com seu filho para depois morrerem de fome. Olha a situação. Veja como ela estava vivendo. Ia fazer a última refeição. Estava pegando algumas lenhas, a gente vai ver isso no versículo 10. Então ela se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ela estava apanhando a lenha já para cozinhar o último bolo e morrer. Não tinha mais alimentação, não tinha mais nada. Então, imagine essa situação que ela estava vivendo. Talvez ela estava já com o seu filho, talvez não tivesse dito ao filho, mas ela não estava se vitimizando, ela não estava em uma situação, digamos assim, de pedinte, não. Ela foi pegar a lenha: vou fazer meu último bolinho, vou comer com meu filho e depois nós vamos morrer. Ela pensava que seria a última refeição dela. A mulher, ela poderia estar desanimada e não fazer mais nada, né? No entanto, a gente vê que na Bíblia, o profeta, ela encontra-se com o profeta Elias, e quando o profeta a vê, nota que ela estava apanhando lenha, né? Em outras palavras, a mulher estava lutando até o fim, com atitudes de uma mãe guerreira, que faz o que for preciso. Então, o que eu quero te deixar nesse momento com essa experiência da viúva: não desista diante das adversidades. Não desista diante das muralhas que se levantam na sua frente. Não desista de forma alguma. Eu quero que você agora diga isso: eu não vou desistir, não vou. Não pare de lutar, meu irmão, minha irmã, não pare de lutar. O nosso Deus, Ele tem poder para reverter toda e qualquer situação. Creia nisto. Coloque aí no comentário, diga aí no comentário: eu creio que o meu Deus tem poder para reverter toda e qualquer situação. Mas não desista, não pare, não entregue os pontos, não, de jeito nenhum. Não deite no chão e se lamente, não. A nossa atitude tem que ser como daquela mulher, lutando até o final. Lutando até o final. E como diz o louvor de Ludmila Feber: em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Lute, mas lute com todas as suas forças. A minha força já está acabando, pastor, já estou no fim dela. Busque força onde não tem, mas não desista. Não desista. Diga: eu vou lutar, porque eu creio no Deus que eu sirvo. Amém? Terceira atitude, olha. A terceira atitude que a gente vê, lição, aliás, que a gente vê daquela mulher, é uma atitude de misericórdia. Meu Deus, diante da situação que ela estava vivendo, de escassez, que ela estava vivendo uma situação de escassez. Era o último punhado de farinha para fazer o último bolinho, comer e morrer.
ela vai ter uma atitude de misericórdia. Primeiro, Elias vai pedir água. Era um tempo de seca. E para o que tudo indica, aquela mulher não conhecia quem era Elias. Elias para ela era apenas um viajante. Então, ele vai pedir água. Ela vai prontamente voltar buscar água. Mas quando ela vai sair, isso você vai ver os versículos 10 e 11, E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. Indo, ela a trazê-lo. Quando ela vai, aí ele pede: traz bolo para mim. Mas ela foi lá buscar água para ele. Era um tempo de escassez, era um tempo de seca. Ela estava vivendo um tempo de dificuldade, uma escassez de água. Mas aquela viúva não negou água ao profeta Elias. Isto mostra o quanto aquela viúva entendia de misericórdia. É uma atitude de misericórdia. De como é se colocar no lugar do outro e sentir a sua dor, a sua necessidade, ao ponto de supri-las. Aquela mulher, ela não era egoísta. Porque se ela fosse egoísta, jamais ela daria água ao profeta. Jamais. Ela não era egoísta. Talvez ela tivesse também o último pouquinho de água. Ela disse: eu vou dividir aqui, vou morrer. Mas ela, chamamos de empatia. Ela foi buscar água para o profeta. Mesmo diante da crise, da escassez, não feche o seu coração. Não feche o seu coração. Tenha misericórdia de quem está talvez até na mesma situação sua, ou esteja até numa situação melhor. Deus, Ele faz o improvável acontecer. Ele faz das coisas que são confundir as que... as coisas que não são confundir as coisas que são. Olha, Ele pega quem não é para confundir quem é. Mas nós vamos aprender uma quarta lição com esta viúva. A quarta lição é tremenda. Olha que lição tremenda que nós vamos aprender com ela. Ela usou de sinceridade e foi verdadeira com o profeta. Olha, quando que o profeta vai pedir o bolo, aí ela vai dizer assim: porém, ela diz: vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Versículo 12. Meu Deus, que atitude dessa mulher. Ela foi sincera para com o profeta. É como que ela estivesse dizendo assim: olha, não é ruindade minha, não é que eu não queira ajudar, mas a minha condição é essa. Ela não encobriu a sua real situação, ela falou a verdade. Olha, a água até eu posso, mas um bolo eu não tenho. Ela falou a verdade: eu não tenho. A única coisa que eu tenho é um punhado de farinha e um pouco de azeite na botija. Há momentos na vida que até a verdade pode ser contra nós. Há quem prefere a mentira para não se expor, se prejudicar. Não é assim? Tem pessoas que preferem mentir para não se expor. Mas seja verdadeiro. Mesmo que a verdade não lhe deixe em situação favorável, fale a verdade, porque sendo assim, o nosso Deus que contempla tudo e todos, Ele vai te recompensar. Mas não abra mão da verdade, não abra mão da sinceridade. Não abra. Aquela mulher foi verdadeira, foi sincera. Então, Deus vai mudar a história. É a hora do improvável acontecer. Está bem pertinho do improvável acontecer. A quinta lição que nós aprendemos com aquela mulher, porque Elias, diante da situação que ela revela para ele, da verdade que ela se mostra para ele, Elias vai dar uma palavra. E quando ela
Elias dá a palavra de que faça primeiro para mim um bolo pequeno. E eu vou te dizer como uma palavra profética. Eu quero que você receba essa palavra profética agora. Eu quero que você receba agora essa palavra profética que Elias entrega àquela viúva. Olha, a farinha da panela não vai se acabar, nem o azeite da botija. Aleluia! Eu entrego, eu transmito, debaixo da autoridade do nome de Jesus, essa palavra profética para a sua vida. A farinha da panela não vai se acabar, nem o azeite da botija. Aleluia! Receba essa palavra, tome posse dessa palavra. Se você puder comentar, diga aí nos comentários: eu tomo posse dessa palavra, eu creio, né? A quinta atitude, finalizando, daquela viúva, ela acreditou na palavra lançada pelo profeta. Ela acreditou. Aí eu pergunto: e se fosse você no lugar dela? Teria coragem de dar a última refeição sua e de seu filho para alguém dizendo ser profeta? Você teria coragem de entregar a última refeição? É tudo que eu tenho. Mas ele está dizendo: não, faz primeiro para mim, porque eu vou lançar uma palavra profética. A farinha não vai acabar, o azeite não vai acabar. Aleluia, glória a Deus. Foi isso que a viúva fez. Ela acreditou na palavra do profeta. Agora é a hora do improvável acontecer. Ei, eu quero te dar uma palavra. Eu quero te dar uma palavra profética nesta hora. Não desista, não abra mão de jeito nenhum. Mas creia no Deus que você serve. Creia no Deus que você serve, que a situação está sendo mudada em nome de Jesus. O improvável vai acontecer. Deus vai realizar o improvável. E olhe, ele só precisa de alguém com fé, com renúncia e disposição para servir. Era o caráter daquela viúva. Aquela viúva tinha fé, renunciou àquilo que seria dela e do filho e se colocou em prontidão para servir. Deus só precisa de alguém assim, com fé, com renúncia e disposição para servir. Sirva, tenha fé, renuncie, porque Deus está fazendo o improvável acontecer. Eu quero orar por você e sua família agora. Querido Deus, Pai de toda honra e de toda glória, nós cremos no Teu poder. Eu creio piamente, Pai, no Teu poder. Eu creio que esta mensagem agora está alcançando o coração necessitado. Eu creio nisto. Eu creio, Senhor, que Tu direcionaste, Senhor, esta mensagem, essa reflexão a alguém que precisava ouvi-la, Pai. E eu oro por esta pessoa agora, pela sua família. Pai, faz o improvável acontecer. Senhor, de forma a parafrasear o que diz a Tua palavra, que o azeite não vai acabar, a farinha da panela não vai acabar, Senhor. Talvez seja um momento de escassez que esta pessoa está vivendo, está passando. Não sei o que seja, mas talvez seja a escassez de alimento, a escassez espiritual, a escassez em algum relacionamento, seja o que for, seja um momento de escassez que essa pessoa esteja vivendo. Pai, eu oro agora, supre toda a necessidade e opera um improvável para a honra e a bendita glória do Teu nome. Amém, amém e amém. Meus queridos, compartilhe essa mensagem com alguém que você sabe que está precisando. Alguém que precisa ouvi-la e ser animado, avivado por Deus, por esta mensagem. Faz isso, compartilha. Não deixa de compartilhar. Eu quero deixar na descrição do vídeo um material maravilhoso para o seu elevo espiritual. Se você puder adquirir, faça isso. Adquire, porque vai ser bênção para a sua vida. Deus te abençoe.
Fica com Deus. Um forte abraço.